Levítico capítulo 9. Antes de ler esse texto, eu imaginei aqui uma descrição de Arão, o sumo sacerdote, escolhido por Deus, direcionado por Moisés, para assumir essa função e inaugurar assim o culto, o primeiro culto em Israel, está sendo narrado aqui no capítulo 9. Vocês lembram de Arão lá em Êxodo, né? Vocês lembram do que ele quis fazer um culto ao Senhor, utilizando o quê? Um bezerro. Você vai notar na leitura que Deus pede para ele sacrificar um bezerro. Algumas ligações existem aí, né? O porquê do bezerro aqui, o animal escolhido. Mas da perspectiva de Arão, eu tentei aqui colocar um contexto onde ele pode narrar de uma forma rápida o entendimento aqui desse primeiro culto. Hoje à noite nós vamos falar sobre a manifestação da glória de Deus no culto. Vamos pensar um pouquinho sobre o conceito de culto, como que ocorre esse culto, e no final, qual é de fato o cerne do culto? Esse encontro com quem? Por quê? E o adorador recebe o quê? Ele entrega e recebe o quê? Então vamos tentar entender essa glória de Deus no culto. Mas da perspectiva de Arão, vamos imaginar Arão, o sumo sacerdote, narrando com profundo temor e reverência a sua experiência de participar do primeiro culto, onde ele contempla a glória do Senhor, conforme descrito aqui em Levítico 9. Seria mais ou menos assim, Arão narrando. Hoje, algo inexplicável aconteceu diante dos meus olhos. Algo que mudou para sempre a forma como eu entendo a santidade de Deus, entendo a sua presença e o meu papel como sumo sacerdote. Nos últimos dias, preparei-me com grande temor, seguindo cada detalhe das instruções de Moisés. Sabia que esse culto não era como qualquer outro. O Senhor havia prometido que, se fôssemos obedientes em tudo, Ele manifestaria a sua glória. E que honra é essa? Que responsabilidade foi colocada sobre mim, pecador como sou, para entrar e estar entre Deus e o seu povo. Logo pela manhã, eu e meus filhos apresentamos o sacrifício conforme Deus ordenou. Primeiro, ofereci o bezerro para a expiação dos meus próprios pecados. Sim, eu precisava desse sacrifício. Como poderia eu, um homem falho, aproximar-me de Deus em nome de todo o povo, sem antes me purificar? Não há como alguém se aproximar da santidade de Deus sem estar limpo. Aquele sacrifício, aquele animal que eu vi ser consumido no altar, representava a minha purificação. Depois o sacrifício pelo povo, um bode para expiação do pecado deles, um holocausto e mais ofertas pacíficas, uma após outra. Cada sacrifício, cada gota de sangue derramada, lembrava-nos do preço do pecado e da misericórdia de Deus. O cheiro do sacrifício enchia o ar, misturando-se com orações e o clamor do coração. Meu coração batia acelerado enquanto me aproximava mais e mais do ponto culminante daquele momento. Então chegou a hora de abençoar o povo. Levantei minhas mãos, Moisés estava ao meu lado, e juntos pronunciamos a bênção sobre todos eles. Mas o que vejo depois? O que vejo depois? O fogo, sim, o fogo do próprio Senhor desceu dos céus. Eu vi com meus próprios olhos o fogo vindo do alto e consumindo as ofertas sobre o altar. Era como se o próprio Deus, o Santo de Israel, estivesse dizendo: aceito o sacrifício, eu aceito a adoração. A glória de Deus se fez presente naquele lugar, de uma maneira tão real, tão palpável, que todos nós, eu, os sacerdotes, o povo, não pudemos fazer outra coisa senão cair com o rosto em terra. Nunca senti um misto tão grande de temor e alegria ao mesmo tempo.
a glória de Deus. A glória do Senhor estava ali diante de nós. Era um fogo, sim, mas não apenas um fogo físico. Era um fogo que revelava o seu poder, a sua pureza, a sua santidade. E naquele momento eu soube, esse era o Deus que habita no nosso meio, o Deus que habita em nós. Ele havia aceitado o sacrifício, ele estava respondendo à nossa obediência com a sua presença. O que mais eu posso dizer? Meu coração se encheu de reverência. Eu, que havia cometido erros, falhas no passado, fui usado por Deus para conduzir esse momento. Mas sei que tudo o que aconteceu ali, a glória, o fogo, a aceitação dos sacrifícios, tudo era por causa da misericórdia e graça dele. Hoje aprendi algo que jamais esquecerei. A glória de Deus é maravilhosa, mas essa exige de nós reverência, pureza, total submissão. Aproximar-se dele sem preparação, sem humildade, é perigoso. Mas quando estamos na posição correta, conforme ele ordenou, como sua presença nos preenche e nos transforma. E assim, como sumo sacerdote, é minha responsabilidade, meu chamado, guiar o povo e se aproximar dele corretamente. O que vivemos hoje foi apenas um vislumbre de sua glória. Mas esse vislumbre foi suficiente para marcar minha alma para sempre. E assim, que o Senhor continue a manifestar sua glória em nosso meio, enquanto servimos em obediência e santidade. Poderia ser descrito assim, a experiência de Arão. E agora, vamos ler o texto, e você vai compreender, e nós vamos dividir essa mensagem em 3 partes, destacando então essa experiência gloriosa, que nós chamamos de culto. O primeiro culto que você participou, você lembra? Vamos ler aqui como é que foi o primeiro culto do povo de Israel, entregando a Deus. Capítulo 9, falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai. Opa, estou errado, eu estou em números aqui, aí não vai dar certo, não. Essa leitura. Capítulo 9. Ao 8º dia, dias atrás eu preguei o capítulo 8, onde houve a consagração, e eles ficaram 7 dias ali em consagração. Ao 8º dia, chamou Moisés Arão e seus filhos, e os anciãos de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro para a oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traz-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro, um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto. E um boi e um carneiro como oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e a oferta de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Lembra que do capítulo 1 ao capítulo 7, nós estudamos um a um desses sacrifícios. Um a um. Ele começa aqui com o sacrifício pelo pecado. Nós também estudamos sobre o sacrifício pela culpa. Depois ele fala do holocausto. Depois ele fala de ofertas pacíficas e também de manjares. Então tudo isso agora está acontecendo, é para acontecer, e eles são convidados a se preparar. Por quê? Porque hoje o Senhor vos aparecerá. O encontro está marcado. Se prepara, ou prepare-se, porque o encontro vai acontecer. Verso 5, então trouxeram o que ordenara Moisés. Diante da tenda da congregação, chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: estas coisas que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Novamente, o verso 4 diz: o Senhor vos aparecerá. Verso 6, a glória do Senhor vos aparecerá. A promessa do encontro, ok? Verso 7, depois, disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado,
e o teu holocausto, faz expiação por ti e pelo povo. Depois, faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram o sangue, ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou na base do altar. Mas a gordura e os rins, o redenho do fígado, da oferta pelo pecado, queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram sangue, e ele o aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, queimou sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas, e a queimou sobre o holocausto no altar. Depois, verso 15, fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, imolou, preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto, e o ofereceu segundo o rito. Fez também chegar o quê? Oferta de manjares, e dela tomou um punhado, queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi, o carneiro, em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi, do carneiro, a cauda, o que cobre as entranhas, os rins e o redenho do fígado. Puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Acho que aqui foi a última vez que Moisés participou, né? Ele fez a transição para Arão. E saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis aqui, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou, prostrou-se sobre o rosto. E aí? Entendeu? São leituras como essa, meus irmãos, que a gente assim já passou, passa, e a gente não percebe o que está envolvido aqui em todo esse contexto. Vocês lembram quando Deus pediu para Moisés ir lá e falar para Faraó: deixa meu povo ir? Qual a finalidade? Para quê? Para que esse povo me adore. Aqui chegou o momento da adoração, depois de todo esse processo de libertação, todo o processo de construção do tabernáculo, todo o processo de organização das indumentárias, das vestimentas, das ordens, do ensino detalhado sobre esses sacrifícios, como se achegar diante de Deus, finalmente, o primeiro culto, ele é agora celebrado, o encontro. Meus queridos irmãos, o cerne da descrição do trabalho sacerdotal que nós estamos estudando, capítulo 8, 9, e próxima mensagem, vocês vão ver o que vai acontecer no capítulo 10. Algo terrível, que mostra a santidade de Deus. Depois do primeiro culto, o segundo culto, acontece algo drástico. Imagine só, hoje, encontro com o Senhor, culto, no próximo domingo, no culto, um velório. Deus mata o adorador que chega de uma forma inapropriada. No caso, vocês vão conferir que é filho de Arão, que não pôde nem chorar pelo seu filho, que não pôde nem cumprir com o rito do luto. Nós vamos aprender algumas coisas sérias ali. Mas aqui nós estamos diante do cerne do trabalho descrito aqui, que é comunhão com o Senhor, desfrutar do Senhor, da sua hospitalidade, da sua proteção, a experiência de viver, de estar na casa de Deus.
A história sacerdotal, meus irmãos, é a história de Deus nos reivindicando e nos chamando para perto, porque Ele quer nos abençoar, porque Ele quer ter comunhão conosco, não é porque Ele precisa. O Senhor não está sobre uma compulsão de nos mostrar essa bondade. Ele nos abençoa porque é a sua natureza. Ele é o Deus da comunhão. Ele fez o homem para ter comunhão com Ele, porque esse homem será feliz apenas com essa comunhão restabelecida, uma vez que o pecado estragou. Deus está inclinado, meus irmãos, a abençoar, e Ele criou uma maneira de lidar com o pecado, para que Ele possa nos abençoar, e nós certamente precisamos da sua bênção, nós precisamos da bênção da sua presença, nós precisamos experimentar a glória que é dele, e não glória humana, vazia, oca, como a Escritura chama de vanglória. Oh, vanglórias, as vanglórias, está aí uma vanglória dos homens, poder, adquirir poder, controle, posição, dinheiro, recurso, vanglória. Nós não queremos e nem carecemos disso. Nós precisamos de algo poderoso, de algo maior, de algo mais profundo, intenso, transformador. É a glória de Deus, é o encontro com Ele. Meus queridos irmãos, esse texto vai nos apresentar como é que esse culto ocorre. E eu gostaria de apresentar aqui 3 destaques. Dos versos 1 ao verso 7, conforme lemos, nós temos aqui a obediência. A obediência por parte do sacerdote Arão, dos seus filhos, para que garanta então essa consumação, onde Deus tem prazer, agrado no adorador, naquele que está diante dele. Quando a gente pensa aqui nas instruções detalhadas, bem detalhadas, que Arão recebe sobre o sacrifício que deve ser oferecido, tudo, meus irmãos, tudo precisava ser do jeito de Deus. Tudo precisava ser feito conforme Deus ordenara, apontando sempre para a perfeição que Deus exige. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que culto a Deus não é do nosso jeito, não pode ser da nossa maneira, não é o que nós escolhemos, não é a nossa preferência, não é o nosso jeitão. Hoje você tem N opções de culto em igrejas diversas. Será que o adorador, ele presta atenção nas escrituras? Que tipo de culto, como é o culto oferecido a Deus? Como me portar diante dele? Como me conduzir nesse culto público, onde Deus está presente, para que eu receba a bênção, e também contemple a glória, e a experiência do culto, que é um encontro com Deus, produza transformação. Quantos cultos você já participou, e você saiu o mesmo, a semana a mesma, o ano o mesmo, ano vem, ano vai, culto vem, culto vai, e você é o mesmo. O encontro não aconteceu. A contemplação da glória de Deus você não viu. Você não viu Jesus no texto, você não viu Jesus nas músicas, nos louvores, na oração, no desafio missionário. Você não vê Jesus, a glória dele, e portanto, você não é abençoado nem transformado. Todos os sacrifícios e rituais do Antigo Testamento são sombras da realidade que se cumpre em Cristo. Jesus aqui, como sendo já essa sombra, não apenas ele obedeceu à lei em todos os requisitos, porque ele é o nosso sacrifício perfeito, nós nos aproximamos de Deus por causa da justiça dele. A justiça de Cristo foi imputada a nós. O Cordeiro sem defeito, que Arão ofereceu, aponta para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que foi oferecido em nosso favor. Portanto, meus irmãos, a obediência do culto, no culto, é imprescindível aqui para experimentarmos do deleite desse encontro. Aqui nós podemos destacar o princípio da preparação, fazer o que o Senhor ordenou fazer. Ele prescreveu, Ele ordenou,
E aqui vem o princípio da antecipação. Antes de viver aquele momento do encontro, os sacerdotes se prepararam 7 dias. Talvez muitos dos cultos que você participa, meu irmão, é um culto insosso. É um culto sem graça. É um culto onde não há conexão espiritual. Por quê? Porque os dias que antecedeu, você não viu Jesus em canto nenhum. Provavelmente a sua Bíblia, ela foi aberta hoje, porque a última vez foi domingo passado. Você não viu Jesus. Você não falou com Ele. Você não teve devoção com Ele. Você não se preparou para vir hoje aqui. Até antes de vir, você estava com as suas emoções centradas na política, no candidato seu. Até antes de vir ao culto, você estava centrado nas suas emoções, no jogo de futebol, no seu time preferido. Você estava tentando resolver uma coisa particular sua. Você dormiu ou não dormiu a noite anterior. Você está cansado, já está sonolento agora. Não está nem ligado no texto, nem quer aprender do texto. Você simplesmente vem para um ritual. Não há antecipação, preparo. Nós temos aqui o princípio da antecipação, de viver um momento. Os sacrifícios, meus irmãos, formam essa preparação. Eles tinham que separar o animal antes, separar esses animais, tudo preparado antes para o encontro. Nada imprevisível, nada de última hora, tudo organizado. Porque no encontro com Deus, há uma antecipação, há uma expectativa desse encontro. Como será o culto? O que cantaremos? O que Deus falará para nós a partir da palavra? Deus abençoa o pastor. Deus orienta para que seja uma palavra abençoada. Fala ao meu coração, não o que eu quero, mas o que eu preciso. E você se prepara. O princípio da antecipação, o princípio da obediência, fazem parte, irmãos, aqui desse primeiro aspecto do culto que nós queremos prestar a Deus, se queremos ver a glória e experimentar a transformação. Uma segunda realidade, dos versos 8 a 21, nós temos essa mediação sacerdotal. A mediação sacerdotal, nós temos então, a partir do verso 8, Arão chegando no altar, ou diante do altar, e ele então faz essa oferta, já tinha feito em favor de si mesmo, né, do verso 7, e agora então ele vai fazer essa oferta pelo pecado para si mesmo, e depois na sequência pelo povo. E todos aqueles sacrifícios que nós já estudamos, os capítulos 1 a 7, eles são repetidos aqui. A perspectiva de que Arão, como mediador, oferece sacrifício por si mesmo, pelo povo, atuando como intermediário entre Deus e o povo, intercedendo por eles. Quando a gente pensa sempre nessa realidade de culto, assim como nós pensamos sobre a obediência de Cristo, a preparação de Cristo para um encontro com o próprio Pai, e ele fez isso pela cruz, pela morte de cruz, não podemos deixar também de mencionar que Arão, mesmo sendo esse sacerdote que media a presença de Deus para o povo, nós temos Cristo Jesus como sacerdote e sumo sacerdote, o único, perfeito. Arão, imperfeito, precisava oferecer sacrifício por si mesmo. Jesus, no entanto, ele é o sumo sacerdote perfeito, que não tem pecado, e ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito e definitivo por nós. Hebreus capítulo 7, capítulo 9 fala sobre isso. A gente precisa lembrar, e talvez você que esteja aqui nessa noite, que não é crente, você precisa entender que hoje a nossa única esperança de reconciliação com Deus é através da obra de Cristo Jesus. Ele não ofereceu e não oferece apenas sacrifícios repetidos, como Arão fez muitas vezes, mas um só foi suficiente. Jesus na cruz, ele paga todos os nossos pecados, ele não deixou um sequer
ali para você, com a sua religiosidade, com a sua expressão de fé, seja lá o que for, para você pagar. Não, tudo foi pago por Jesus. A cortina do templo que se rasgou do alto a baixo na crucificação de Jesus simboliza, por meio de Cristo, nós temos agora livre acesso ao Pai. Portanto, a preparação para o culto envolve obediência, envolve esse princípio que nós chamamos de antecipação, mas envolve a necessidade de mediação, a necessidade de alguém se interpor entre nós e Deus. E quem que faz isso hoje? Não é o pastor não é sacerdote, e nem sumo sacerdote. Não tem ninguém aqui. O único que media a presença de Deus e nos apresenta diante do próprio Deus é Jesus Cristo. Você precisa lembrar-se disso. O culto que nós ofertamos a Deus, meus queridos, não pode chegar diante dele se não for por meio de Jesus. Está aqui, nós chegamos, por mais que nos esforcemos, nossas afeições ainda estão turbadas, elas não são perfeitas diante de Deus. As nossas intenções ainda não são tão perfeitas, o nosso louvor não é perfeito, a nossa apresentação da palavra, pregação, ensino, o nosso estilo de vida não é perfeito. Nós fazemos o que fazemos aqui por causa de Jesus. O nosso culto é aceito pela mediação de Jesus. É Ele que nos convida para o encontro com o Pai. E Ele preparou tudo. Ele fez tudo. Ele é a oferta pacífica. Ele é o holocausto. Ele é a oferta de comunhão. Ele é tudo o que nós precisamos para nos achegarmos a Deus. Por meio dele, nós chegamos a Deus. Creia nisso. Centre nisso, sempre que você chegar aqui e sentar nesse assento. Tudo que você fará será aceito pelo Pai, por causa do mediador perfeito, Jesus Cristo. E caminhando agora para o final dos versos 22 a 24, nós temos esse momento final tão almejado, que é a experiência que nos transforma, essa experiência de ser abençoado e de ter a presença de Deus diante de nós. A bênção de Deus é a manifestação da glória. Tudo que nós fazemos aqui, meus irmãos, é feito pela fé. Nós entendemos que Deus está aqui pela fé. A definição de Hebreus capítulo 11 talvez te ajude. Se não há fé, você não tem como agradar a Deus, porque Deus, você só pode se aproximar dele se você crê que ele existe e que ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, se nós estamos aqui para buscar Deus, e se ele é a pessoa importante desse culto, que não é o pastor, nem é o diácono, nem o irmão A, nem a sua amiga, nem o seu amigo, você vem para o culto não é porque à noite você vai encontrar fulano que precisa dar um recado para ele, falar com ele. Não teve tempo na semana, né? Se eu não for no culto, eu não vejo tal irmão. Você já fez isso? Eu já fiz isso. O que mais você fez? Você veio por culto por tantos outros motivos? Para dar satisfação a alguém? Para dizer que você está cumprindo o rito de crente? Quais os motivos que você vem ao culto? Mas será que está claro no nosso coração que o culto tem a ver com o encontro com Ele? E que eu quero sentir da sua presença? Senhor, manifesta um pouquinho da sua glória. Me dá um pouquinho da sua transformação. Meus irmãos, aqui nós temos um ato simples, inclusive repetido. O culto acontece de manhã e de tarde. Durante todo o dia os sacrifícios estão acontecendo. Holocausto de manhã e tarde. Tudo o mesmo, a repetição do mesmo. Não tem nada de invenção. Não há espaço para invencionismo. Não há espaço para botar um ingrediente assim, puxa, esse culto está monótono, vamos mudar um pouquinho, vamos fazer algo diferente, a mesma coisa, o mesmo tempo, a mesma coisa. Alguém, né, gosta de brincar, né? O culto aqui é 3 cânticos em pé, um sentado, a oferta, né? Já sabe como tudo acontece. Não dá para mexer com esse negócio aí, não. Aí alguns inventam, né? Aí inventa um negócio aqui de coreografia, inventa os negócios para poder
mexer um pouquinho com as emoções, enquanto eu estou pregando. Vamos chamar aqui o Mateus para ficar aqui com o teclado, fazendo um som de minutas aqui, ou nos tons menores, para mexer com as suas emoções, para facilitar você estar conectado, um pouquinho mais quebrantado. Vamos mexer um pouquinho aqui na música, na banda, para também dar uma dinâmica melhor, para tocar você, para fazer você chorar. Eu também choro aqui, quando eu choro você chora. Deixa eu mexer com você, articular um pouquinho, produzir aqui algum arrepio, né? Para você sentir a presença de Deus. Meus irmãos, aqui não tem espaço para isso. Aqui é tudo a mesma coisa, o dia todo, a semana toda, e aconteceu o tempo todo. Já leu do capítulo 1 a 7? Pronto, tudo que foi ensinado vai acontecer nesse culto aqui. Mas o homem quer algo especial, algo espetacular, para dizer que o culto foi bom. E principalmente se lá acontecer uma dinâmica terapêutica que faça com que eu saia melhor ainda. Eu quero que lá diga que Deus vai me abençoar até meu pecado. Eu estou doido para sair daqui para pecar e continuar pecando essa semana. E o pastor tem que dizer que Deus vai me abençoar. Eu quero uma promessa, uma profecia. Eu quero fazer um tratamento aí para me deixar mais leve, animado, motivacional. Esse negócio de exposição de texto, essa é graça. É umas mensagens mais light, mais objetivas. Uma mensagem assim mais tocante. Não sei, meus irmãos. É o mais do mesmo, o tempo todo. Qual é o segredo de você ter satisfação, plenitude? Qual é o segredo de você encontrar essa glória transformadora na sua vida? O que muda você? É quando você tem um encontro real com Deus. Então os sacrifícios vêm para chegar perto de Deus. O primeiro sacrifício que tem que ser feito, sacrifício pelo pecado. Primeiro, sacrifício pelo pecado. Sou pecador. Depois, sacrifício holocausto. Consagração, tudo é dele. E depois, o sacrifício que envolve, sacrifício pacífico, né? Que envolve comunhão. Comunhão é depois que houve consagração, depois que houve confissão de pecado. Aí você quer ter culto transformador, se você não está disposto a confrontar o seu pecado, a confessar o seu pecado, a buscar a santidade. Você quer ter um encontro com Deus, se não há no seu coração o desejo de consagração. Tudo o que eu sou e o que eu tenho é dele. Eu não quero ter comunhão, prazer na comunhão com Deus, esse negócio de ler Bíblia na semana. Olha, eu faço tudo, mas não dá tempo, eu já acordo atrasado e já durmo. Já por aqui, não tem tempo, não tem esse negócio de prazer, nem de ler, nem de meditar, nem de memorizar, nem de escrever. Não tenho tempo. Comunhão com Deus. Quanto mais comunhão com os meus irmãos, não tenho prazer. Esse negócio de grupo pequeno, eu tenho tempo para ficar me reunindo com crente, chamar crente para dentro da minha casa, vai que quebra as coisas, vai que tem um menino que perturba. Não, esse negócio eu vou ficar em casa, estou cansado. Eu tenho muitos motivos para estar cansado, não participar de grupo pequeno. Esse negócio de comunhão de crente. Cada um se vira para lá. Mas a gente quer transformação. Nós queremos ver a glória de Deus. Como, meus irmãos? Se a gente não entender o fluxo do culto e o processo para experimentar da sua bênção, da sua glória, nós vamos ficar repetindo culto e culto, e você vai continuar sendo o mesmo, porque o que produz transformação na sua vida é o encontro real com Ele. Então, após oferecer os sacrifícios, Moisés, então, com Arão, abençoa o povo. Em resposta à glória do Senhor, ela se manifesta de maneira visível. O fogo desceu do céu, consome as ofertas no altar. E um sinal poderoso da presença e aprovação de Deus. Deus está dizendo, eu estou com vocês. Estou aqui. Eu aceito o culto de vocês. Visivelmente, esse evento aqui não era apenas uma demonstração de poder, mas uma manifestação visível da glória. Deus está entre o seu povo, porque Ele sempre quis estar no meio do seu povo. O tabernáculo, meus irmãos, é o desenho do Éden, do jardim. Deus estava lá todo dia, na virada do dia, conversando com Adão e Eva.
Deus fez o seu povo para estar no meio deles. E o mesmo desenho do Éden é aplicado no tabernáculo. Já preguei isso aqui ano passado. Deus está aqui com o seu povo. Estou aqui no meio de vocês. O Deus Santo, 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 está aqui no meio de gente pecador. E o meio de vocês se chegar a mim. Está desenhado, está escrito, está explicado. Venham, eu quero ter encontro com vocês. Eu quero me encontrar com vocês. Meus irmãos, Deus sempre está dizendo, eu quero ter encontro com você. Eu quero ter um encontro com você. Mas o crente, às vezes mesmo, o crente não quer. Que relutância, não é? Você não sabe onde deve estar domingo com o seu povo, o povo de Deus? Mas quantas relutâncias você não tem para vir num culto? Tem crentes velhos aqui que ainda tem dificuldade. Meu irmão, onde é que é para você estar no domingo? A não ser que seja algo excepcional. Mas o seu dia a dia, a sua vida, a sua normalidade é onde, gente? O povo de Deus está onde? Fico feliz pelo grupo grande de irmãos hoje à noite aqui. Eu vinha de casa para cá, passei lá na Nova Petrolina, participei do culto quase até o final, e vim para cá, e eu disse, meu Deus, essas situações que a gente como pastor fica, e aí? Tem pastores, igrejas que não tem culto hoje à noite, né? Não estou criticando, cada contexto seu contexto, mas a gente decidiu, né, na liderança, então vamos manter o culto. Se tiver alguém indisposto, ou com qualquer outra dificuldade, tudo bem, mas vai ter gente que quer vir para o culto. E a gente fica nessa tensão, deixa eu ver como é que está o espírito da nossa igreja, como é que está o espírito dos crentes, né? Se há uma negociata, se há, não é possível, né? Quanto do nosso grupo aqui vai ficar com o coração preso por conta de uma preferência política, né? E por aí vai. Vamos pensar. Então, louvado seja Deus, meus irmãos, porque você está aqui, a igreja entende, ela é madura, ela sabe do seu compromisso. Deus nos chama sempre para o culto. Vem me encontrar, vem me encontrar. E semanalmente nós temos esse momento aqui, de encontro com Deus. Meu querido irmão, quantos cultos você já participou? E quantos desses cultos você experimentou da bênção de Deus? Ah, como foi bom ter ido para o culto. Rapaz, eu quase não ia. Minha vontade era não de ir. Fui forçado, fui pela obrigação. Mas graças a Deus, Deus falou comigo, através da música, através do abraço do irmão, através da mensagem principalmente. Deus falou, foi bom que eu fui. Não fiquei em casa, valeu a pena. Houve um encontro, houve transformação. No Antigo Testamento, meus irmãos, a glória de Deus era frequentemente associada a manifestações visíveis. O fogo, a nuvem no deserto. E aqui, o fogo consumindo os sacrifícios. No entanto, todas essas manifestações eram sombras que apontavam para a glória plena que seria revelada em Cristo. A encarnação de Cristo, meus irmãos, é a manifestação definitiva da glória de Deus. João capítulo 1, verso 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, o mesmo João, né, que o irmão Pedro aqui leu, o mesmo João diz, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória que desceu aqui no altar em Levítico 9, encontra o seu clímax aqui em Jesus, que revelou o caráter e a presença de Deus de maneira plena, de maneira definitiva. A cruz de Cristo também revela a glória de Deus de maneira paradoxal. Enquanto a cruz parecia um lugar de vergonha, um lugar de fraqueza, um lugar de derrota, na verdade era o lugar onde a glória de Deus foi manifestada de forma profunda. Onde a glória de Deus foi manifestada como? A glória, o peso de Deus, o seu caráter, sua santidade, sua bondade, sua misericórdia, seu amor, a glória, o caráter de Deus foi revelado na cruz. A ressurreição e a ascensão de Cristo completam essa manifestação da glória. A glória que foi vista aqui
e nas sombras do Antigo Testamento, brilha sim, plenamente, na vitória de Cristo sobre a morte. Ele foi exaltado à direita de Deus, onde Ele reina. Ele é o nosso eterno prefeito. Sim, Ele é o nosso rei. Suas leis são justas. Seu reino é sempre eterno. E nós estamos ansiando, meus irmãos, não a cidade de Juazeiro transformada. Não tem um ser humano que vai transformar essa cidade. O caos, o problema é profundo. Essa cidade é o que é por causa dos moradores. O nosso problema está aqui, eu e você. Nós somos pecadores. Essa cidade, ela é o que é, com seus problemas, como qualquer outra cidade, por conta dos seus moradores. Seus moradores são pecadores. E o político, por mais bem intencionado e poderoso que ele acha que é, ele não pode mudar essa realidade. Juazeiro, é um grande desafio para a gente orar por Juazeiro. A gente sempre faz o contraste com Petrolina. As estruturas de Juazeiro, meus irmãos, é mais dominada pelo mal, pelo pecado. Aqui está entranhado uma realidade espiritual profunda, que é manifesta na realidade, no ar, na sujeira, em vários aspectos que a gente precisa estar atento à realidade espiritual. Olha a realidade das nossas igrejas aqui nessa cidade. Nós temos mais igrejas saudáveis em Petrolina do que aqui em Juazeiro. A realidade espiritual dessa cidade, com todas as lutas em tantas áreas, tem a ver com o caos espiritual que nós estamos vivendo. E essa igreja está aqui, o nome dela não é por acaso, é esperança. Meus irmãos, entenda a nossa função aqui. Então, quando você for convidado a viver o Esperança em Ação, nós precisamos ser esperança aqui nesse bairro. Tem coisas acontecendo. Acorda, querido. O Rebeca está aqui toda sexta-feira para tentar salvar essa nova geração. O Projeto Esperança, tantos poderiam estar ali para abençoar um grupo de criança. Paulinho está lá com o Hélito com a mão na cabeça, com os cabelos, né, já caindo. Tanta coisa para ser feito. Cadê os irmãos? Você está fazendo o que, querido? Dia de sábado. Você está fazendo o que na sexta-feira? Você está fazendo o que da sua semana? Só trabalhando, cuidando de si, dos seus? Amém. Extrapola, vai um pouquinho mais além. Está tudo caindo aos pedaços aí. A prefeitura não vai resolver, o governo, ninguém. Mas Jesus resolve. Nós não estamos esperando uma cidade transformada, meus irmãos. Nós estamos esperando uma cidade que vai descer do céu. A Nova Jerusalém, nós vamos habitar nela. Cidade de ouro. Lá vai ter uma praça perfeita, limpa. Lá vai ter uma árvore da vida, da cura. É lá, para lá que a gente vai. O resto aqui pode deixar cair os pedaços. O que puder fazer, fazemos. E vamos continuar fazendo. Mas não coloque sua esperança aqui. O único rei, justo, perfeito, já veio, pagou pelos nossos pecados. Ele tem interesse em consertar da raiz, é o seu coração que é o problema. E o Evangelho está aqui para oferecer essa cura para o seu coração primeiro, e transformar você de dentro para fora, mudar a sua realidade. A política partidária vai mudar as coisas, meus irmãos? Vai não. Ainda hoje estava discutindo com alguém sobre esse assunto, e ele dizendo que o crente tem que se envolver na política, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, olha, não muda, cara. O único poder de mudança aqui é o Evangelho. Política partidária não vai mudar coisa nenhuma. Mas se o Evangelho chegar no coração de um, de outro, da mulher, do homem, da criança, e o Evangelho for dominando essas pessoas, aí sim, a casa vai mudar. As mudanças internas vão começar a acontecer. As famílias vão ter que mudar. O padrão familiar, a cultura, pouco a pouco vai ser transformada. Daí a vizinhança vai começar a receber esse impacto. Daí o seu bairro. Daí algumas ações na cidade, feitas por esses transformados no coração. Porque estes viram a glória de Deus, têm experiência transformadora com Deus. Semana após semana, culto a culto.
encontros transformadores com Deus, que faz com que ele entenda quem Deus é, entende a sua condição e vive de modo transformador nesse mundo pela glória de Deus. A glória de Deus continua a se manifestar por meio de Jesus Cristo. Na ressurreição, nós temos a completa manifestação da glória, porque a glória que foi vista no Antigo Testamento e aqui em Levítico 9, brilha em toda a sua plenitude na vitória de Cristo sobre a morte. A transformação das nossas vidas, meu irmão, tem a ver com a glória, que não é apenas uma experiência externa, mas algo que nos transforma de dentro para fora. Paulo escreveu em 2 Coríntios 3,18, nós todos, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, Colossenses 1:27. E o Espírito Santo, que foi enviado dos céus para nós, o fogo que desceu sobre esse altar em Levítico 9 é o símbolo do Espírito Santo que desceu sobre a igreja em Pentecostes. 2. Hoje o Espírito Santo habita no crente, e sua presença é a glória de Deus em nós, manifestando o seu poder e graça. A glória de Deus é vista também na comunhão. Quando nos reunimos como igreja para adorar Cristo, nós estamos na presença da glória de Deus. A glória de Deus não é algo distante, mas está presente quando o nome de Cristo é exaltado e nós, seu povo, nos aproximamos com um coração sincero em adoração. A glória, esse peso da honra de Deus, essa glória que não é algo passageiro nem leve, mas é a manifestação tangível da sua majestade. O fogo que consumiu o sacrifício no altar foi uma demonstração visível dessa glória. A glória de Deus é manifestação visível do seu poder, que revela o seu caráter santo, justo e amoroso. Em Cristo, a glória de Deus não está mais restrita a um lugar específico, um evento isolado. Está acessível a todos, todos que o adoram em espírito e em verdade, como nós cantamos nessa noite. No Pentecostes, Atos 2, o fogo do Espírito desceu sobre os discípulos, e eles foram cheios da presença do poder de Deus. Esse evento, meus irmãos, continua a ilustrar que a glória de Deus, uma vez manifestada externamente no Antigo Testamento, agora ela é manifestada internamente em cada crente, por meio do Espírito Santo, como resultado do sacrifício de Cristo. Portanto, nessa noite eu quero terminar dizendo que a glória que desceu no altar, no templo aqui de Arão, foi o prenúncio da glória que viria em Cristo. Hoje, essa mesma glória está disponível a nós, não um altar de sacrifícios, mas no altar da cruz, onde Cristo entregou sua vida e consumou a obra da redenção. Através de Cristo, nós somos convidados, sempre somos convidados a entrar na glória de Deus, experimentar sua presença em nossas vidas, através desse encontro, onde a nossa vida é transformada, onde nós somos desafiados a viver uma vida de adoração, onde inclui obediência, o preparo antecipado, o princípio da obediência, o princípio da antecipação, onde nós somos então conduzidos com os nossos irmãos a oferecer sacrifícios de lábios que confessam o seu nome, sendo transformados por essa experiência em antecipação do grande culto que nós ofereceremos diante dele, faremos isso por toda a eternidade. Meus irmãos, o culto é essa antecipação. Todo culto que você participar, lembre, nós faremos isso um dia diante dele, ele estará diante de nós. Enquanto aqui nós estamos treinando para prestar-lhe um culto, mediado por Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. E nós estamos tentando aqui, com toda a dificuldade e pecado que ainda cedeu o nosso coração, clamar a Deus, deixa eu sentir um pouco da sua presença. Olha para o meu coração, olha para a minha vida, olha para as minhas lutas, seja o que for, mas chegue aqui clamando, Senhor, que eu saia sentindo da tua presença.
experimentando uma transformação da nossa vida. Cuide do conceito de culto que você quer apresentar a Deus. Tem vários conceitos de culto apresentado aqui nessa noite. Tem a ver com sermos surpreendidos pela manifestação da sua glória, porque nós obedecemos, porque nós fomos conduzidos por alguém que é de autoridade, o sumo sacerdote, que nos media na presença dele. E Deus então, quando está satisfeito, porque Ele está satisfeito em Jesus, Ele manifesta a sua glória e Ele nos transforma. Meus queridos irmãos, aprenda a antecipar e preparar o seu coração. Ok? A aplicação aqui é essa: aprenda todos os dias, cultive o seu coração, prepare o seu coração para cultuar a Deus, treine o seu coração com respeito à obediência. Lembre dos sacrifícios pelo pecado, o holocausto, a oferta pacífica. Lembre de confessar os seus pecados e agradeça. O perdão já foi oferecido, é só você chegar. Você já é perdoado. Chegue com o coração grato. Diz: Senhor, obrigado, porque o seu perdão já está disponível para mim. Eu pequei, infelizmente, meu coração sente bastante, eu não tenho prazer nisso. Obrigado pelo perdão disponível. Seu culto será transformador quando você reconhecer essa realidade de confissão. E chegue em cada culto com a expectativa gloriosa de experimentar da sua presença. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Pouco a pouco estamos aprendendo como nos relacionar contigo. Tantas verdades podemos aprender daqui, mas nessa noite destacamos, ó Deus, esse primeiro culto aqui que ocorre na nação de Israel, mediado pelo sistema sacerdotal, de sacrifícios também. Aprendemos a necessidade, ó Deus, da obediência. O Senhor prescreve tudo, deixou tudo organizado. Quem diz como deve ser o culto é o Senhor. O culto é para o agrado teu e não o nosso. Não nos permita, Senhor, querer inventar coisas no culto para o nosso prazer. O culto não é para nós. Ajude-nos a lembrar que o culto é para o Senhor. E nos ajude, ó Deus, a confiar na tua prescrição simples, objetiva, direta, que se consumou em Jesus Cristo, nosso Salvador. Pelo sacrifício dele, Senhor, nós temos acesso à tua presença. Então nos ajuda com o nosso coração quebrantado, cheio de alegria, de graça, ó Deus, por tudo que já fizeste por nós. Mas ajuda-nos também, ó Deus, a ter expectativa da glória e da transformação. O texto termina dizendo que todo aquele povo estava cheio de alegria e de temor. Alegria e temor. O culto, ó Deus, nos traz alegria, mas a tua presença também nos traz temor. Temor santo, de viver de modo reverente, respeitoso, porque nós estamos na tua presença. Senhor, nos ensine. Nessa noite, ó Deus, se porventura alguém está entre nós que não é salvo, não crê em Cristo, não entende o culto, não experimentou em Jesus como esse culto ocorre, nessa noite, Senhor, se revele Salvador para eles. Através de Jesus, eles sejam conduzidos à experiência contigo, de ver a tua glória, a glória que dissipa as trevas, o pecado, tudo aquilo que nos coloca na condição de imundos, sujos diante de ti. O Senhor agora nos aceita como filhos amados. Nessa noite, alguns possam experimentar disso. Que ninguém saia daqui, ó Deus, sem ter a experiência do culto transformador. Renove a tua igreja. Oramos, Senhor, em favor de quem que foi eleito, nós não sabemos. Que o Senhor derrame graça, ó Deus, sobre essa próxima gestão, incluindo, ó Deus, o legislativo, todos os vereadores eleitos. Que a tua graça, ó Deus, se estenda sobre eles de sabedoria, que eles entendam que estão aqui, ó Deus, para executar um plano e um objetivo simples: cuidar das pessoas, servir as pessoas, viabilizar daquilo que o Estado é responsável, cuidar da segurança, cuidar da saúde, disponibilizar os meios possíveis
para abençoar os menos favorecidos. Deus, abençoe a nossa cidade. Dissipa as trevas, ó Deus, da nossa cidade. Torna a nossa cidade próspera, abençoada, cheia de segurança, de liberdade, de proteção. Prospera, ó Deus, nessa cidade a plantação de mais igrejas que sejam, ó Deus, abençoadoras nesses bairros. Nós queremos ser instrumento teu, Senhor. Nós queremos que a nossa igreja abençoe mais este bairro, essa cidade. Nós oramos em favor disso também, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.